Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Estão bem? Semana passada nós trabalhamos um textinho e vocês responderam a atividade. E nessa semana, que é a semana 4, aula 4, nós vamos entrar em outro assunto. Antes a gente estava em máquinas simples e agora nós vamos trabalhar o assunto o calor e suas aplicações. Na atividade de hoje, vocês vão ler o capítulo 8 do livro de ciência, que é para vocês compreender melhor o conteúdo, e as páginas são 195 a 203. A atividade que vocês vão fazer é as da página 213 e 214. As questões são as seguintes: 3, 4 e 5, 12, 13 e 15. A 3, 4 e 5 está na página 213 e a 12, 13 e 15 está na página 214. Então vamos lá ver sobre esse assunto. O calor e temperatura. Toda matéria, objetos, substâncias e seres vivos é formada por partículas muito pequenas. Essas partículas são muito menores que as células, que você estudou no 6º ano. Ou seja, cada objeto, cada substância e cada ser vivo, como nós, por exemplo, somos formados por uma pequena partícula, menores do que uma célula, para vocês terem uma ideia de como são pequenas. Essas partículas estão em constante movimento. Quanto maior a temperatura de um corpo, maior a energia cinética de suas partículas. Isto é, mais rapidamente elas se movimentam. Tá? Ou seja, quanto maior é a energia cinética de suas partículas, ela vai depender do movimento. Quanto maior o movimento, maior a energia cinética das partículas. Ou seja, maior é a quantidade de calor. No caso de um corpo sólido, o movimento pode ser apenas uma agitação ou vibração, sem que as partículas se afastem muito de sua posição, ou seja, não se movem tanto. Aqui um exemplo: chá gelado e chá quente. No chá gelado, as partículas que compõem o chá gelado têm menos energia cinética, portanto se movem mais lentamente, ou seja, quanto mais gelado, menos essas partículas elas se movem, ou seja, se movem de uma forma mais lenta. Quanto mais o chá quente, mais essas partículas se movem mais rapidamente. Portanto, a temperatura é a grandeza física que indica a agitação, ou ainda a energia cinética média das partículas de um corpo ou de um ambiente. A soma das energias cinéticas das partículas constituintes de um corpo é chamada de energia térmica, ou seja, a soma das energias cinéticas em um corpo ou em qualquer ambiente é chamada de energia térmica. A energia térmica na forma de calor passa espontaneamente sempre do corpo de maior temperatura mais quente, ou seja, de um corpo ou de um objeto mais quente, para o corpo de menor temperatura, que é o menos quente. Portanto, calor é uma energia em trânsito, ou seja, em mudança. Isto é, uma energia que está sendo transferida espontaneamente de um corpo para outro, por causa da diferença de temperatura entre eles. As trocas de calor. À esquerda, a figura do café quente, a pessoa está segurando uma xícara com café quente. Como a temperatura da xícara é maior do que a da mão da pessoa, a energia na forma de calor passa da xícara para a pessoa. Ou seja, a xícara está mais quente e essa temperatura, que é a quente, passa da xícara para a mão da mulher
Por quê? Porque a temperatura da xícara é mais quente do que a temperatura do corpo da mão da mulher. Tá? Na ilustração à direita, que é a água com gelo, a mesma pessoa segura um copo com água com gelo. Nesse caso, como a temperatura da mão da pessoa é maior do que a do corpo, a energia na forma de calor passa da pessoa para o copo. Nas duas situações, há também transferência de energia na forma de calor entre a xícara, ou corpo, e o ar do ambiente. Tá? Ou seja, acontece a mesma coisa. A diferença é que o calor ele vai passar da mulher para o copo. Por quê? Porque a água é gelada. E no café quente, a temperatura do chá, que é quente, vai passar para a mão da mulher, que a temperatura é menor. Quando colocamos um pouco de leite gelado no café quente, o café esfria e o leite esquenta até ficarem com a mesma temperatura. Isso acontece porque a transferência de energia térmica na forma de calor do café para o leite, até que a mistura fique da mesma temperatura, dizemos então que a mistura atingiu o equilíbrio térmico. Segundo a termodinâmica, um ramo da física que estuda, entre outros fenômenos, os efeitos das mudanças de temperatura e a conversão de calor em trabalho, todos os sistemas tendem ao equilíbrio. Os sistemas em física eles correspondem ao que estamos considerando como nosso objeto de estudo e pode ser constituído de várias partes. No equilíbrio térmico não há troca de calor entre as partes que compõem o sistema. Além do equilíbrio térmico, há outras formas de equilíbrio. No equilíbrio mecânico, a soma das forças ou das pressões que atuam sobre o sistema é nula. No equilíbrio químico, não há modificações na composição química de um sistema. Um sistema pode estar em equilíbrio químico quando a concentração de cada substância em uma transformação química, reação química, não se altera. Dizemos que um sistema se encontra em equilíbrio termodinâmico quando não há mudança de temperatura, equilíbrio térmico, de pressão ou forças, equilíbrio mecânico, e de composição, equilíbrio químico. O botijão de gás de cozinha, por exemplo, encontra-se em equilíbrio termodinâmico, quando está parado e sem uso. Tá? E aqui resume bem o que é um equilíbrio térmico, um equilíbrio mecânico e um equilíbrio químico. Quando não há mudança de temperatura, nós falamos que é um equilíbrio térmico. Quando não há mudança de pressão ou força, é um equilíbrio mecânico. Quando não há mudança de temperatura e de composição, é equilíbrio químico. A sensação térmica. Muitas vezes, quando um adulto desconfia de que uma criança está com febre, ele coloca uma das mãos sobre a testa da criança, como vocês podem ver aí na imagem. O objetivo dessa atitude é verificar se a criança está mais quente que o normal. Mas será que colocar a nossa mão sobre a pele de alguém ou na superfície de um objeto é uma forma confiável de avaliar a temperatura deles? Você acha que sua avaliação quanto à temperatura seria a mesma de outra pessoa? E agora, imagine 3 vasilhas grandes com água em diferentes temperaturas. Na primeira, água levemente gelada. Na segunda, água a temperatura ambiente, fresca. E na terceira, água morna. Vocês podem ver aí na imagem, à direita, tá? Se colocarmos a mão esquerda na água morna e a direita na água gelada por alguns segundos e depois mergulharmos as duas mãos na água fresca, o que você acha que acontece? Com a mão esquerda que estava na água normal, na água morna, vamos ter a sensação de que a água fresca está bem fria. Já com a mão direita que estava na água gelada, teremos a sensação de que a água fresca está mais quente. Isso acontece porque a sensação térmica, sensação de quente ou frio, é relativa. Ela depende, entre outros fatores, da mudança de temperatura entre nossas mãos e a água. A diferença de temperatura entre os corpos determina o sentido da transferência do calor. Quer dizer, se vamos receber ou perder calor. Como nós estudamos no capítulo 6, tá? Higienizar as mãos antes das refeições
e após usar o banheiro é uma importante medida para evitar doenças transmissíveis. Você já usou álcool em gel para higienizar suas mãos? É provável que você tenha tido uma sensação de frio nas mãos. Por que será que isso acontece? Eu acho que todo mundo já, né, colocou álcool na mão nessa época de pandemia, que serve para nossa proteção, tá? Todos nós temos que usar álcool na mão, ainda mais num período difícil como estamos passando. E essa sensação se dá porque o álcool evapora rapidamente e retira o calor da pele, baixando sua temperatura. Isso também ocorre quando saímos molhados do mar ou da piscina. E é por essa razão que temos a sensação de frio no corpo. A sensação de frio, ela geralmente indica que nossa temperatura corporal está mais elevada que a do ambiente. E estamos transferindo energia térmica ao meio externo. Ou seja, nós estamos perdendo calor para o meio externo, para o ambiente. A medição da temperatura. Em geral, os corpos dilatam quando sua temperatura aumenta. Isto é, eles aumentam de volume. Isso acontece porque quando a temperatura sobe, as partículas se movimentam mais rapidamente e se afastam umas das outras. É como eu falei anteriormente para vocês. Quanto mais calor, mais essas partículas se movem de uma forma mais rápida. Alguns tipos de termômetro foram projetados em função dessa propriedade. Para medir a temperatura do ambiente, é comum usar um termômetro com uma coluna de álcool misturado a um corante vermelho. A coluna de álcool sobe quando a temperatura do ambiente aumenta, porque o álcool se dilata com o aumento de temperatura, e quando a temperatura diminui, a coluna de álcool se contrai, tá? Diminui o volume, e o líquido desce. A escala Celsius, que é utilizada para medir a temperatura, foi construída atribuindo-se 2 pontos fixos. Prestem atenção: o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água. Tá? Preste bem atenção nesses dois termos da escala Celsius: ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água. Calor e mudança de estado físico. O fornecimento de energia pode provocar mudança no estado físico da matéria. No 6º ano, você aprendeu que a mudança do estado sólido para o líquido é chamada de fusão, e que o fenômeno inverso é a solidificação. Ou seja, quando você tem uma água pedrada na geladeira, que você tira ela para fora, ela tem uma mudança de calor, ela perde frio, tá? E acaba aumentando o calor e as partículas se movimentando mais rapidamente. Tá? Isso faz com que ocorra mudança no estado físico dessa matéria, ou seja, da água, por exemplo. Calorias, calor específico e calor latente. Para facilitar a comunicação, os cientistas utilizam um único grupo de unidades de medida, o Sistema Internacional de Unidades, o SI. Nesse sistema, a unidade de medida do trabalho é o Joule, pronuncia-se Joule, cujo o símbolo é a letra J. A grandeza, que corresponde à quantidade de energia necessária para elevar em 1 grau a massa de 1 grama de uma substância chamada de calor específico, e varia de acordo com a substância e com o estado físico em que ela se encontra. Por exemplo, a quantidade de energia necessária para elevar em 1 grau a massa de 1 grama de água no estado líquido é de 1 caloria. Então, o calor específico da água é de 1 caloria por grama, tá? Por grau Celsius, que se escreve 1 caloria por grama. No caso do ferro, o mesmo aumento de temperatura com a mesma massa é conseguido com cerca de 0,11 caloria, ou seja, seu calor específico é de 0,11 caloria grama. E quer dizer que o ferro esquenta mais rapidamente do que a água. O calor e a dilatação dos corpos. Você já tentou destarrachar a tampa de metal de um frasco de vidro e não conseguiu? Você já fez isso? Quando isso ocorre,
Experimente mergulhar a tampa do vidro em água morna por alguns minutos. Isso vai facilitar a abertura do frasco. E você sabe explicar por que isso acontece? Eu vou explicar. Em contato com a água morna, a tampa metálica aquece e se dilata mais que o vidro. Dessa forma, fica mais fácil abrir o frasco, porque isso aumenta a folga entre a tampa e a rosca. Acontece aqui o mesmo fenômeno que explica a subida do álcool em um termômetro. O aumento da temperatura provoca o aumento das dimensões do corpo. Esse fenômeno é chamado de dilatação térmica e acontece com sólidos, líquidos e gases. Tá? Ou seja, a temperatura ela faz com que o corpo ele cresça ou diminua de tamanho. Tá? A atividade que vocês vão fazer é essa aqui. Vocês vão responder que é na página... Essa atividade ela fica na página 195 a 203. Perdão, na verdade, a atividade ela fica na página 213 e 214. As questões 3, 4, 5 que eu vou mostrar daqui a pouco fica na página 213 e as questões 12, 13 e 15 ficam na página 214. As questões que vocês vão responder são essas: 3, 4 e 5. Porque é mais, na questão 3, porque é mais fácil abrir um recipiente de vidro se aquecermos um pouco sua tampa de metal, como já falei anteriormente. Na questão 4, ao longo dos trilhos de ferrovias antigas, há pequenos intervalos de espaços. Um estudante disse que esses espaços entre dois trilhos consecutivos são menores no verão que no inverno. Ele está certo? Justifique sua resposta. A quinta questão vocês também vão responder, que escreva no caderno qual é o principal processo de propagação do calor envolvido em cada um dos seguintes casos, que é na letra A, B e C. Tá? E vocês vão responder também as questões 12, 13 e 15. Deixa eu confirmar que isso é isso mesmo, que eu já esqueci. Espera. 12, 13 e 15. Deixa eu mostrar as questões aqui para vocês. Aqui, 12, 13 e 15. Tá? No 12. Porque os cabos das panelas costumam ser de plástico ou de madeira. Na 13, no caderno indica as afirmativas verdadeiras. Tá? Vocês vão falar quais são as indicativas, as afirmativas, na verdade, que são verdadeiras. E na questão 15, no caderno, vocês vão indicar as afirmativas também verdadeiras. Então é isso a atividade que vocês vão fazer nessa aula. Nós conhecemos um pouco sobre o calor e suas aplicações. E na próxima aula nós vamos continuar esse assunto e vocês vão fazer uma outra atividade, tá certo? Bons estudos e até a próxima aula.